Senhor. Irmãos, Deus quer refazer a tua visão, porque Ele quer que você olhe para aquilo que te dá esperança. É sobre isso que eu quero falar com você, mas eu gostaria de fazer a leitura com você em pé. Acompanhe junto comigo. Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança. Ainda ouso, porém, ter esperança. Quando me recordo disto, o amor... Mas agora, calma. Eu vou começar a fazer algumas declarações. Eu não, a palavra de Deus. Mas a cada declaração sobre o nosso Deus, Deus é grande. Estava cantando sobre as maravilhas do Senhor até agora. A cada uma que eu falar, você tem que glorificar um pouco. Combinado? Porque eu não estou falando que o Daniel é isso ou aquilo, porque eu não sou ninguém. Eu estou falando que Deus é. E quando nós falamos que Deus é, irmão, isso tem poder para mudar tudo. Então, eu ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada dia. E por isso digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, e por isso esperarei nele. Você pode dizer isso? O Senhor é a minha porção, e por isso esperarei nele. Você pode declarar isso mais uma vez sobre a sua vida? O Senhor é a minha porção, e por isso esperarei nele. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, porque hoje eu quero junto com você olhar para a coisa certa. Eu quero pedir para você olhar para a coisa certa. Eu sei que vivemos altos e baixos, e isso é normal. Isso é normal. Eu sei que de vez em quando você fala: nossa, apareceu isso no Instagram esses dias para mim. Falaram para mim que eu ia viver de glória em glória, de vitória em vitória, mas não está acontecendo de vez em quando. Temos dias maus, isso é natural, amém? Temos dias melhores, piores. Temos dias de conquista, temos dias difíceis, dias maus. O problema é que o dia mau vence. Os dias baixos vencem quando perdemos a esperança. Quando perdemos de vista a esperança daquilo que Deus declarou sobre a nossa vida. Nessas situações o dia mau vence. O pessimismo vence. Você pensa: não, o que a Bíblia fala não é para mim. O que a Bíblia fala não é tudo isso. O que a Bíblia fala talvez não esteja se aplicando agora, porque deixamos de olhar para aquilo que importa. Por isso hoje eu estou aqui nessa terça-feira fria para te dizer: olhe para a promessa de Deus sobre a tua vida. Deus declarou coisas sobre você, e se Deus falou, é porque é. Se Deus declarou, irá acontecer, já aconteceu, porque saiu da boca de Deus. Então pare de olhar para outras coisas e comece a olhar para as promessas de Deus que Ele declara sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas amizades, sobre o seu coração. Deus está cuidando de tudo isso. Nós precisamos nos voltar para aquilo que nos traz esperança. É isso que o texto fala. Vamos voltar lá para Lamentações e entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Irmãos, esse texto foi escrito num momento crítico para a nação de Israel. O profeta, escrevendo esse texto, estava vendo tudo sendo destruído. Israel estava sendo fortemente atacada. Parece que eu estou falando dessa semana, mas eu estou falando de um tempinho atrás já. Mas acontece até hoje. Israel estava sendo fortemente atacado. E o profeta estava vendo tudo sendo destruído. Tudo. Mais nada estava ficando de pé. Ele estava vendo a cidade, Jerusalém, sendo dizimada,
sendo incendiada, levada ao chão, os prédios sendo destruídos, o templo do Senhor sendo destruído, tudo sendo invadido pelo exército inimigo. Se você lá na sua casa, não faz isso agora não, porque senão você vai parar de prestar atenção na mensagem, mas se você parar para ler só esse capítulo 3 de Lamentações, você vai ver um pouquinho do que o profeta estava passando. Ele fala que está tudo indo de mal a pior. Ele fala que não tem saída. Ele olha para as coisas e não consegue mais ter alegria. Mas no meio de tudo isso ele fala: ainda ouso, porém, ter a esperança. E essa esperança vem quando me recordo disto. Ele nos dá a receita da sua esperança. Ele nos dá a receita das promessas de Deus. Ele nos dá o que trouxe alegria para um coração que não conseguia ver alegria. Ele diz: eu tenho esperança quando eu entendo que o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam toda manhã. E digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso eu esperarei nele. O Senhor é a nossa porção. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando do seu coração. Confie no Senhor, porque a palavra dele se cumprirá. Quando os tempos baixos tentarem te dominar, quando o dia mau tentar ter poder sobre você, porque é isso que o nosso coração luta. Nos dias maus, o nosso coração fica lutando para entrar no fluxo do dia mau. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não, aquilo lá, não, aquele momento lá que eu tive na conferência, aquela alegria que eu tive, foi só um momento, porque não tem mais. Não, aquela cura que eu recebi, eu até já esqueci. Porque quando vem o dia mau, começamos a olhar só para ele e paramos de olhar para as promessas de Deus sobre a nossa vida. A situação é difícil. O problema pode ser muito grande. Mas eu estou aqui essa noite para te falar: o teu Deus, a tua porção é maior do que os teus problemas. Aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está no teu coração, aquele que está do teu lado, é maior do que qualquer problema, do que qualquer dia mau. Ele é a tua porção e Ele está com você todos os dias. Olhe para a promessa, olhe para o Senhor, e o dia mau nunca mais terá poder no teu coração. É isso que o profeta traz à sua mente. É isso que o profeta nos ensina. Ele está numa situação onde muitos falariam: daí não tem mais saída. Aí não tem mais saída. Cidade destruída, tudo que ele tinha, sua casa sendo destruída, as pessoas que ele amava sendo perseguidas pelo exército inimigo, mortas pelo exército inimigo. Por onde ele olhava, o dia mau tentava o dominar, mas no meio disso ele se levantava e falava: eu prefiro olhar para as promessas que Deus lançou sobre o meu coração. Eu prefiro olhar para as promessas que Deus lançou sobre a minha vida, e essas promessas me trazem a esperança. A Bíblia, está com a tua Bíblia aí? Olha para ela rapidinho. A Bíblia que está aí na tua mão, a palavra de Deus. Você crê que essa é a palavra de Deus? Ela é cheia de promessas para a tua vida. Coisas que já se cumpriram, coisas que ainda não. Mas coisas sobre a nossa vida. Coisas sobre a minha e a sua. Não dá para você ler a Bíblia e falar assim: ah, eu acho que é para todo mundo menos para mim. Eu acho que é para todo mundo. Aqui fala que a salvação vem pela fé para todos que creem. Ah, mas deve ser para todo mundo menos para mim. Deus quer salvar todo mundo menos eu. Não. Deus quer salvar a tua vida. Não, a palavra de Deus fala aqui que o Senhor cura as doenças, mas deve ser todas menos a minha. Não. O Senhor tem poder para curar o teu corpo físico. O nosso Senhor tem poder para curar o teu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é cheia de promessas sobre a tua vida. E nos dias difíceis,
nós podemos olhar para elas, pegar a nossa Bíblia, abrir a nossa Bíblia e olhar não para as palavras deste mundo, mas para as palavras de Deus, e começar a ter esperança em saber que Deus está contigo. É isso que o Senhor fala em João capítulo 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Você pode repetir esse versículo junto comigo? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Vira para quem está perto de você e fala assim: entende uma coisa? Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. O Senhor é contigo. E ele continua no versículo 17. Quem é esse encorajador? Quem é esse consolador? É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês, quem? Sou eu. Quem mais? Quem mais? Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Em você está o Espírito Santo de Deus. Sobre você está o Espírito Santo de Deus. Venha o dia mau, venha o dia pior, venha o dia difícil, o Espírito Santo nunca te abandonará. Nós conhecemos esse Espírito, sabemos quem é o Espírito Santo e podemos saber que Ele está em nós. Se você fizer igual fez o profeta e olhar para as promessas, você vai perceber isso. Se você continuar olhando para o que te cerca, se você continuar olhando para a sua situação, não, o dia vai de mal a pior, e teu coração vai de mal a pior junto. Mas se você olhar para as promessas de Deus, você vai escutar o Senhor Jesus falando: e eu te darei outro encorajador, que nunca te deixará, porque Ele estará em você. Essa presença, essa companhia, essa parceria que o Espírito Santo faz em nós, ela não é condicional ao dia bom. Ah, o Espírito Santo só está em mim quando eu estou feliz. Não. Ah, o Espírito Santo só está junto comigo quando está tudo indo bem. No dia difícil Ele não está. Não, não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que nunca os deixará. Estamos falando de uma promessa, de que junto com você, seja no melhor dia da sua vida, ou no dia mais triste da sua história, você vai ter o Consolador junto com você. Sabe aquele dia que parece que está sozinho? Todos te abandonaram. Não, não todos. Alguém está com você. Os homens podem ter te abandonado, o teu trabalho pode ter te deixado de lado, a tua família pode ter falado tudo sobre você, mas a palavra de Deus é maior. Eu vejo isso muito. Minha esposa, eu sempre uso ela de exemplo, coitada. Vocês estão pensando que ela é um negócio assim, vocês já pensam que ela é um pincher que gosta de gastar dinheiro com bolsa. Cada pregação que eu falo mais alguma coisa dela. Mas a minha esposa, ela é muito sentimental. E por incrível que pareça, quando acontece alguma coisa mais chocante, mais problemática, eu sou um pouco mais pé no chão. Então, em diversas situações, minha esposa já veio desesperada por algum motivo. Eu contei para vocês, acho que a história que ela esqueceu as coisas tudo dentro do Uber. Já contei essa história, mas eu conto de novo. Ela esqueceu o equipamento de trabalho dela dentro do Uber, foi embora, o Uber foi embora para outro lugar, e eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso de novo. Aí ela chegou em casa, cabisbaixa, e eu sei que ela está com algum problema, que ela começa a falar cada vez mais fino. Então se ela está com algum problema, ela fala: amor. Eu sei que tem muito problema quando eu vejo a boca mexendo, mas não escuto, que está tão agudo que já saiu do nível de audição. E ela chegou em casa e falou: amor, perdi minhas coisas.
atendia mesmo. Eu virei para ela com muita calma e falei assim: você não está vivendo o que você prega. Ela já estava chorando, ela continuou, né? Aí eu falei assim: não é Deus que cuida da tua vida? Não é Deus que cuida do teu trabalho? Se Deus te deu um trabalho é porque Ele vai te dar como trabalhar. E se Ele permitiu que alguma coisa acontecesse, fica calma. Olha para Ele, não para o Uber. Olha para Ele, não para o dinheiro. Olha para Ele, não para os teus equipamentos. Olha para Ele, porque se Ele cuida até dos lírios do campo, Ele cuida muito mais de você. Foi um dia ruim para ela. Como eu já contei, no dia seguinte, a mulher da Uber ligou, falou assim: olha, a tua corrida foi a última, eu não fiz mais nenhuma corrida. Guardei o carro na garagem da minha mãe, que é super segura, e só vi hoje de manhã, estou indo aí na tua casa te entregar. Deus estava com ela. O problema é que o dia mal faz a gente pensar o contrário. Eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que só porque eu esqueci o computador lá, Deus esqueceu de mim também. Ele ficou com o computador e foi embora. Não. Deus está com você. Irmãos, essa declaração é maravilhosa. Ele nunca te deixará. Não importa nem o que você pense, o Espírito Santo está com você. Olha que legal. O Espírito Santo já leva em conta o meu dia mal, o teu dia mal. O Espírito Santo já leva em conta no seu plano maravilhoso os teus dias difíceis. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo, mesmo quando você se sente caído demais, para isso ser verdade, mesmo quando você se sente derrubado demais, para isso ser uma realidade para a tua vida, Ele nunca te deixará. O Espírito Santo é o nosso encorajador, Ele é o nosso consolador. Olhe para a promessa e você nunca mais vai estar sozinho na tua vida. Nunca mais vai estar sozinho na tua vida. O Espírito Santo está lá em cada lágrima que você já derramou. O Espírito Santo está lá em cada risada que você já deu. O Espírito Santo está lá em cada dia difícil, em cada medo, em cada angústia, em cada dia ansioso, em cada dia que você estava com pânico. O Espírito Santo estava com você, cuidando do teu coração, cuidando da tua vida, cuidando da tua alma. Porque Ele nunca te deixará. Ele está em você e com você. Então vira de novo para quem está perto de você e fala assim: Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te deixar. É isso que nos dá esperança. É isso que dava esperança para o profeta. É isso que dava esperança para o profeta em Lamentações 3. Ouso, porém, no meio disso tudo, ter esperança, porque eu sei que o meu Senhor não me abandonou. Ouso ter esperança, porque eu sei que Deus está comigo agora. Mas pastor, por que você tem tanta certeza disso? Afinal, se eu falo uma coisa, quem garante que eu vou cumprir? Se eu virar para você agora e falar assim: olha, amanhã eu te encontro, eu prometo que amanhã eu vou te encontrar meio-dia, quem garante isso? Ninguém. E nós ficamos a vida toda ouvindo promessas humanas e queremos colocar as promessas de Deus no mesmo patamar. Não. A promessa de Deus é que Ele nunca te deixará, mas Ele nos dá uma segurança: Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nenhum outro é assim. Você já ouviu muitas promessas na sua vida e muitas não foram cumpridas. Talvez você venha de um casamento destruído, onde você já ouviu tantas vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e aquele amor não era uma realidade. E você pensa que a promessa de Deus de te amar
também é uma mentira. Não, Ele é fiel. Ele olha para você, Ele olha para o teu coração e declara o amor dEle por você. Ele olha para a tua vida e promete: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, venha o que vier. Deus continua com você e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Pare de comparar. Pare de comparar as promessas humanas que você ouviu com as promessas de Deus que Ele declarou. Promessas humanas são da boca para fora, porque nós não temos condição de cumprir. Mas as promessas de Deus, quando Ele fala, acontece. A palavra de Deus é assim. Desde o princípio, Deus disse: haja luz. Ele não precisou fazer a luz, simplesmente houve luz. Se Deus fala: eu estou com você, Ele não precisa nem chegar perto, Ele já está. Ele já está. E é isso que a palavra de Deus nos fala. Hebreus 10, 23, acompanha ali no telão junto comigo. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Se apegue firmemente, sem vacilar, à esperança, às promessas que Deus deu, porque Ele é fiel para cumprir. Não se apegue às promessas que você ouve dos seus colegas de trabalho, não se apegue nas promessas que você ouve do seu cônjuge, não se apegue às promessas que você ouviu dos seus pais, mas comece a se apegar e olhar para as promessas de Deus sobre a tua vida, porque Ele tem poder para realizar isso e muito mais sobre você. Quem prometeu que nunca iria te abandonar, quem prometeu que estaria com você, não foi uma pessoa qualquer, foi o nosso Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo, porque eu não olho para as palavras deste livro da mesma forma que eu olho para qualquer outra coisa. Quando essas promessas foram faladas sobre mim, elas já eram realidade. Quando Deus declara a sua palavra sobre mim, a palavra dele é diferente de qualquer outra pessoa falando. Eu posso confiar firmemente nele, porque eu sei que ele vai cumprir. Eu não sei quando. Pastor Rafael, começo de 2020, foi uma das frases, uma das campanhas mais malucas que a gente já viveu. Porque a gente não sabia o que a gente ia viver em 2020. Eu não sabia. E no começo a gente fez a campanha Deus Proverá. E o tema era: Deus proverá, não sei como. Olha que coisa legal. E a gente falou: não sei como, Deus vai abrir portas, e Deus vai fazer a igreja, sei lá. A gente imaginou mil coisas. Veio março, fechou tudo, e aí a gente entendeu a provisão de Deus. Deus iria prover sobre a nossa igreja, a gente só não sabia como. Mas Deus iria abençoar cada um de nós. Deus iria estar com a sua soberania, com a sua mão sobre nós. Então eu não sei quando Ele vai cumprir. Mas a minha pergunta não é se. Será que Deus vai cumprir? Não, minha pergunta não é essa. Minha pergunta é quando. E quando acontecer, por favor, vem e me conta, porque eu quero glorificar a Deus pelo teu milagre. Minha pergunta não é mais se Deus fizer, é quando Deus vai fazer. Quando a dificuldade tentar tomar conta, quando o dia mal tentar dominar o teu coração, traga à memória aquilo que te dá esperança. O Senhor está com você. O Senhor está com você e Ele é fiel. Não é apenas lembrar da promessa, mas é viver olhando para ela. Quem vive olhando para as promessas de Deus, passa pelos dias maus, sem levar as marcas profundas do dia mal, porque sabe que Deus está ali. Não se rende ao dia mal, não morre no dia mal, não fica no vale da sombra da morte. Passa por ele, porque permanece olhando para a promessa de Deus. Não é só lembrar, é viver olhando para as coisas que Deus te fala. É viver olhando para as promessas que o Senhor declara. É viver olhando para os milagres, sinais e maravilhas que o Senhor tem operado. Quem vive olhando para Deus, não dá brecha para o dia mal te dominar. Você vai viver ele, tá?
Isso é óbvio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O nosso Deus venceu o mundo. E esse Deus que venceu o mundo não te deixa. Esse Deus que venceu o mundo não te abandona, Ele não te deixa para lá. Por isso eu vivo olhando para Ele. Porque Ele venceu. Porque Ele está comigo. E porque Ele é fiel para me levar pelo caminho que Ele conquistou para mim. Eu não sei que momento você está vivendo. Mas pare de olhar para as promessas dos homens. Pare de olhar para a promessa de uma guerra ou de outra, que um presidente faz ao outro, porque são todas promessas falhas. Você já ouviu nesses conflitos que estão acontecendo promessas de paz por milhares de vezes? Estão em paz? Não. Pare de olhar para as promessas dos homens. Ouça a promessa de Deus: eu nunca te deixarei. Ouça a promessa do nosso Senhor Jesus: o encorajador nunca os deixará. E Ele é fiel para cumprir isso. Olhe para a promessa. Confiamos na promessa porque Ele é fiel. E seu espírito nunca mais estará longe de você. O pessimismo pode fazer você pensar o contrário. O pessimismo, o dia difícil, o dia mau, o dia ruim, pode fazer você se abalar um pouco. Mas ele não pode fazer você desistir. Porque sobre você tem uma promessa maior. O dia difícil pode realmente te deixar triste. Mas na tristeza, lembre-se, o Espírito Santo é o Consolador. No dia difícil, você pode passar por dificuldades financeiras, físicas, seja o que for. Mas em todas elas, lembre-se, o encorajador, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que cura todas as doenças, Ele está com você. Não mais se renda ao dia mau, não mais se renda ao dia difícil. Se renda às promessas do Senhor sobre você. Se renda às promessas do Senhor sobre você. Olhe para as promessas que Deus faz sobre a sua vida. E os dias maus não terão mais poder nem nos teus pensamentos. Porque a Bíblia fala, como vimos recentemente, nós temos uma nova mente, a mente de Cristo. Nosso corpo, nossa mente são guardados e cuidados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ficar em pé um segundo junto comigo? Gostaria que você pensasse rapidamente quantas promessas você ouve sobre você. Sério, todo dia. Todo dia você chega no seu trabalho e ouve promessas. Talvez se você é um vendedor, você já ouviu 1000 promessas de fazer vendas espetaculares. Talvez todos os dias você ouve promessas no teu casamento de que as coisas vão melhorar. E você fica confiando nessas promessas. Está na hora de mudar para onde você tem olhado. Porque a solução para o teu trabalho, para os dias difíceis no trabalho, não é simplesmente ter as técnicas certas. É ter o Espírito Santo com você. A solução definitiva para um casamento não é simplesmente fazer tudo que o outro quer. Não. É ter um casamento guiado pelo Espírito Santo. Porque Ele está com você. Ele está com você e Ele é a solução que você precisa. Ele é a solução. As promessas de Deus são a solução, não as promessas que temos ouvido. O que você tem lembrado no dia mau? Será que você tem lembrado dessas promessas? E aí você fica mais deprimido ainda. Você fica mais ansioso, você fica mais para baixo. Por quê? Porque são promessas que não se cumprem. Será que você tem colocado sua atenção nas promessas que não têm poder sobre você? Ou na promessa daquele que tem todo o poder, toda a autoridade e toda a soberania e está do seu lado? Esse é o Espírito Santo. Todo o poder, toda a autoridade é do nosso Deus. E o Espírito Santo de Deus te acompanha na tua entrada e na tua saída.
O Espírito Santo de Deus acompanha você em cada reunião com o cliente que você faz, com cada reunião com o chefe que você faz, com cada reunião familiar. Comece a olhar para o Espírito Santo de Deus. Comece a olhar para as promessas dele sobre a sua vida, lá no teu trabalho, lá na tua família, lá na tua escola, na tua faculdade, lá onde você estiver, onde encostar a planta dos teus pés, o Espírito Santo estará lá também. Essa é a grande esperança que vivemos. É isso que dá esperança para o profeta. Trago a memória, ou ainda ouso ter esperança, quando eu me lembro que Deus está comigo. O amor de Deus é maior do que tudo que você já ouviu na sua vida. A misericórdia de Deus, ela é inesgotável. Ai, mas pastor, eu caí, eu errei. A misericórdia de Deus se renovou todas as manhãs. E continua se renovando todas as manhãs. Por isso, espere no Senhor. Espere o cumprimento das promessas do Senhor e não das nossas. Eu queria orar junto com você. Eu queria orar por você também. Porque dias difíceis